muitas culturas com crenças sobre a vida após a morte diferentes das da maioria de nós. Mas há um lugar no mundo em que um costume local deixa muita gente de cabelo em pé. Uma prática antiga em que os falecidos permanecem em casa com suas famílias muito tempo depois de terem morrido. Um país tão extraordinário quanto o costume Minangkabau de casamento temporário. Um período de tempo em que as mulheres dessa comunidade são livres para se relacionar com vários homens. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, conheceremos a Indonésia em mais detalhes, um dos países mais selvagens e extraordinários, mas ao mesmo tempo, mais bonitos e fascinantes do planeta. Indonésia, o maior arquipélago do mundo, composto por mais de 17 mil ilhas, uma região localizada na área mais selvagem e vulcanicamente ativa do planeta, com vilarejos e pessoas vivendo constantemente sob alguns dos vulcões mais perigosos da Terra. Uma terra de culturas fascinantes e tradições únicas, como a da comunidade Toraja, que desenterra seus mortos, veste-os com roupas novas e os leva de volta para casa para viver com eles por semanas ou meses, a fim de honrar sua transição para a vida após a morte e manter vivo o vínculo familiar. Um país com curiosidades únicas, como ter uma ilha cheia de dragões, ser o país com o maior número de muçulmanos do mundo, produzir o café mais caro do mundo feito com o excremento de um pequeno mamífero, esconder segredos e lendas sob as plantas mais enormes do planeta. Uma natureza tão selvagem e misteriosa que, além de suas milhares de ilhas, praias paradisíacas e vulcões, abriga uma das selvas mais densas do planeta. Um espaço tão vasto e enigmático que até recentemente uma tribo era temida por ser conhecida como caçadores de cabeças. Um espaço no qual muitos acreditam que ainda se esconde aquele que é conhecido como Ebu Gogo, uma criatura milenar que, segundo as lendas locais, seria um monstro remanescente de uma espécie humana descoberta há poucos anos pela comunidade científica. Preste atenção e não perca este vídeo, pois garantimos que tudo nele vai surpreender você. Vamos começar. A Indonésia é um arquipélago fascinante e incrivelmente belo, que se estende pelo sudeste da Ásia e pelo Oceano Índico, composto por mais de 17 mil ilhas. Com uma população de mais de 260 milhões de habitantes, é o quarto país mais populoso do mundo. Esse grande número de pessoas espalhadas por um vasto território resulta em uma densidade populacional que varia consideravelmente entre as ilhas, sendo que Java, a mais populosa, é um verdadeiro centro de atividade cultural e econômica e o local mais densamente povoado do mundo. Um dos aspectos mais curiosos da Indonésia é o fato de ela abrigar a maior população muçulmana do mundo, com mais de 200 milhões de fiéis muçulmanos. Entretanto, essa identidade religiosa coexiste com uma rica diversidade cultural. O interessante é que a Indonésia também abriga o maior monumento budista do mundo, o Templo Borobudur, na ilha de Java. Essa impressionante dualidade reflete a complexa história do país e a abertura para diversas tradições religiosas, que também podem ser vistas em lugares como Bali, onde as práticas hindus estão profundamente enraizadas. A história da Indonésia é igualmente rica e variada, com influências de várias culturas e civilizações. Desde seus primeiros habitantes, que se acredita terem chegado há milhares de anos, até o estabelecimento de poderosos reinos marítimos, como Srivijaya e Majapahit, o país tem sido uma encruzilhada para comerciantes e exploradores. O nome Indonésia vem do grego Indus, Índia, e Nesos, ilha, refletindo a conexão geográfica e cultural com a região do subcontinente indiano. Esse nome foi adotado no século XIX para se referir ao grupo de ilhas que se encontram nesse arquipélago. Ao longo dos séculos, a Indonésia foi moldada pela colonização, pelo comércio e pela interação entre diferentes grupos étnicos. A chegada dos europeus no século XVI deu início a uma nova era, culminando em mais de 300 anos de domínio colonial, primeiro pelos portugueses e depois pelos holandeses. A luta pela independência levou ao estabelecimento de uma república diversificada e dinâmica, com mais de 300 grupos étnicos que falam mais de 700 idiomas e dialetos. O idioma oficial é o Bahasa Indonesia,
E um fato curioso é que ele foi criado há apenas alguns anos, em meados do século XX, como um idioma unificador que permite a comunicação entre as diversas comunidades. O clima na Indonésia varia de região para região, com estações úmidas e secas que tornam cada ilha única. As áreas costeiras desfrutam de um clima tropical quente, ideal para aproveitar as praias de areia branca e águas cristalinas, enquanto as áreas montanhosas oferecem uma atmosfera mais fresca e refrescante. Além de suas paisagens naturais e culturais, a Indonésia é famosa por suas tradições antigas, algumas das quais geram muita controvérsia, especialmente aos olhos dos estrangeiros, como o casamento temporário da comunidade Minangkabau, que dá às mulheres a liberdade de se relacionar com vários homens e priorizar as conexões emocionais. Mas antes de entrarmos nos detalhes de algumas das tradições mais surpreendentes e controversas do mundo, vamos começar conhecendo um de seus mistérios mais obscuros. Pois no coração da Indonésia, há comunidades com histórias enigmáticas, como a tribo Batak, na ilha de Samosir, mais conhecida como a tribo Caçadora de Cabeças. Nessa ilha, localizada no Lago Toba, até alguns anos atrás, havia caçadores de cabeças pertencentes a essa tribo ancestral. Embora essa prática não seja mais praticada, os Batak são conhecidos hoje por sua hospitalidade e estão ansiosos para compartilhar sua rica história com os visitantes. Essa caça à cabeça era uma prática macabra e aterrorizante que envolvia tirar a vida de uma pessoa e manter sua cabeça como troféu. Essa prática terrível tinha o objetivo de exibir essas cabeças como troféus para assustar outras tribos hostis e evitar guerras e problemas entre a comunidade. Dessa forma, os guerreiros Batak eram temidos e respeitados por sua ferocidade, e alguns descendentes de caçadores de cabeças ainda hoje guardam esses troféus de seus ancestrais, acrescentando um ar de mistério e curiosidade às suas tradições. Embora a caça à cabeça exista há séculos, a prática se intensificou no século XIX e no início do século XX. Com a chegada da colonização europeia e a influência dos missionários e das administrações coloniais, a prática diminuiu. À medida que as sociedades se modernizaram e novas leis e regulamentações foram estabelecidas, a caça à cabeça não era mais aceita e foi amplamente erradicada. Hoje em dia, acredita-se que essa prática horrível tenha desaparecido completamente, embora certamente ninguém queira perambular pela selva densa dessa enigmática ilha indonésia. Mais tarde, conheceremos a realidade do Ebu-Gogo, uma espécie de hobbit que muitos consideram um verdadeiro monstro que vive escondido nessas ilhas. Mas, antes disso, descobriremos algumas das maravilhas e realidades naturais que tornam esse canto do planeta único. A Indonésia é um verdadeiro santuário de biodiversidade, estando entre os países com a maior variedade de espécies do planeta, perdendo apenas para o Brasil. O arquipélago é o lar de um rico patrimônio natural que inclui espécies raras e icônicas, como o tigre de Sumatra, o orangotango e o rinoceronte de Javã. Esses animais não são valiosos apenas por suas características e beleza únicas, mas também são um lembrete da necessidade urgente de proteger seu habitat, que está ameaçado pelo desmatamento e pela expansão agrícola. A ilha de Sumatra é especialmente conhecida por ser um dos poucos lugares do mundo onde os orangotangos selvagens podem ser observados. Um nome que vem desse país porque, em indonésio, orang significa pessoa e utan significa floresta, o que faz com que orangutan seja traduzido literalmente como pessoa da floresta. Uma das coisas mais fascinantes sobre esse país é que ele é o único lugar do mundo onde você pode ver dragões de verdade, conhecidos como dragões de Komodo. Esse lagarto impressionante é o maior lagarto do mundo e é endêmico da ilha de Komodo, uma das mais de 1.700 ilhas da Indonésia, onde pode ser visto em seu habitat natural. Essas criaturas escamosas e ferozes podem ter até 3 metros de comprimento e são temidas por sua mordida tóxica e dieta carnívora. Eles caçam e podem devorar presas muito maiores do que eles, inclusive humanos. No entanto,
Eles são protegidos e podem ser vistos em vários parques nacionais nas ilhas de Komodo, Rinca, Flores, Padar e Gili-Motang, onde os visitantes podem se surpreender com sua presença. O dragão de Komodo é frequentemente comparado aos dragões mitológicos por seu tamanho imponente e aparência formidável. Embora não tenha asas nem a capacidade de cuspir fogo, ele compartilha certas qualidades que evocam a imagem dessas criaturas lendárias. Seu grande comprimento, pele escamosa e natureza carnívora fazem dele um dos répteis mais fascinantes do mundo. Se houvesse um animal real que se assemelhasse a um dragão, com certeza seria o dragão de Komodo. Além desse dragão, a Indonésia também abriga o Draco volans, conhecido como o dragão voador, um pequeno lagarto que pode deslizar pelas árvores graças a membranas de pele que se estendem por todo o corpo. Embora seja muito menor e não tenha a ferocidade do dragão de Komodo, sua capacidade de voar e sua aparência distinta o tornam um exemplo fascinante da biodiversidade exclusiva da região. Mas se existe uma espécie mitológica e obscura nesse maravilhoso canto do planeta, essa espécie é a conhecida como ebu-gogo. Essa figura lendária, que muitos habitantes locais e amantes de mistérios afirmam ter visto, é considerada por alguns como um hominídeo, frequentemente descrito como um monstro devido à sua aparência peculiar e às histórias trágicas que o cercam. Dizia-se que o ebu-gogo era responsável pelo desaparecimento de animais domésticos e até mesmo por ataques a pessoas, o que contribuiu para sua reputação aterrorizante e seu caráter monstruoso na imaginação popular. Os relatos de seus supostos ataques alimentaram o medo e a fascinação pela criatura, que se tornou parte do folclore da região. Aqueles que afirmam ter avistado o ebu-gogo descrevem uma figura que se assemelha a um hobbit, um ser pequeno e atarracado, com cerca de 1 metro de altura, com características que podem lembrar um humano primitivo. Sua pele, coberta de pelos escuros, e seu rosto, com traços proeminentes e olhos grandes, contribuem para sua aparência inquietante e enigmática. Essas descrições alimentam a ideia de que o ebu-gogo poderia ser um remanescente de uma espécie perdida de hominídeo que conseguiu sobreviver nos cantos mais remotos da Ilha de Flores. O nome Flores reflete a beleza natural e a vegetação exuberante que caracterizam a ilha, com paisagens de tirar o fôlego, colinas verdes e flores silvestres adornando o local. Flores é conhecida por sua biodiversidade, que inclui não apenas uma grande variedade de espécies de plantas, mas também animais únicos e um ambiente marinho vibrante. Suas paisagens dramáticas, que incluem montanhas, lagos vulcânicos e praias de areia branca, tornam a Ilha de Flores um destino cativante para os amantes da natureza e aventureiros. Entre a comunidade nativa da ilha, a lenda do ebu-gogo é reforçada pela existência de mitos que foram passados de geração em geração, nos quais poderes sobrenaturais e habilidades incríveis são atribuídos ao ebu-gogo. Embora não haja nenhuma prova científica concreta da existência do ebu-gogo, a história do Homo floresiensis ajuda a entender melhor esse possível mistério. Em 233, os restos mortais desse pequeno hominídeo foram descobertos na Ilha de Flores e foram considerados evidência de que uma espécie humana primitiva coexistiu com os humanos modernos. De estatura semelhante à descrita nos relatos de ebu-gogo, o Homo floresiensis pode ter sido o último vestígio de uma linhagem humana que habitou a ilha. Essa descoberta não apenas reformulou nossa compreensão da evolução humana, mas também sugere que a lenda de ebu-gogo pode não estar tão distante da realidade. Se ebu-gogo era de fato uma representação desses antigos habitantes de Flores, sua história pode ter uma base de fato, mesmo que as evidências sejam limitadas a restos fósseis e lendas. A possibilidade de um antigo hominídeo ter caminhado por essas terras e ainda estar escondido nelas nos faz perceber que nosso planeta é um lugar cheio de mistérios ainda a serem desvendados. Fato ou ficção, certamente a densa e bela selva da Indonésia pode ter algo a ver com o fato de que essa ou outras espécies podem ser protegidas e escondidas aqui como em poucos outros lugares, pois a Indonésia tem a maior flor do mundo, a Rafflesia arnoldii, também conhecida como lírio cadáver.
Essa flor cresce principalmente nas florestas tropicais da Indonésia e, após meses de desenvolvimento, floresce apenas por alguns dias. O lírio cadáver não tem caule ou folhas visíveis. Pode atingir mais de 1 metro de diâmetro e pesar até 10 quilos. Seu odor desagradável durante a floração fez com que ela fosse considerada uma das plantas mais fedorentas do mundo. E é provavelmente daí que vem o apelido de lírio cadáver. A Rafflesia arnoldii é considerada uma das plantas mais fedorentas do mundo devido ao seu cheiro intenso e desagradável, que se assemelha ao de carne podre, um cheiro que a própria planta usa como atração para os polinizadores. Além dessa, há outra no país cujo cheiro fétido pode ser sentido a quase 1 quilômetro de distância e também serve para atrair insetos polinizadores, chamada Amorphophallus titanum, conhecida como língua do diabo. A realidade dessas plantas e o apelido de uma delas tem muito a ver com o que é possivelmente uma das curiosidades mais perturbadoras e controversas do país, bem como de grande parte do mundo: os fascinantes costumes de sepultamento de uma comunidade que habita as selvas indonésias conhecida como Toraja. Localizados na região montanhosa de Sulawesi, os Toraja são conhecidos não apenas por sua cultura vibrante, mas também por sua arquitetura e tradições impressionantes. Suas casas tradicionais, chamadas Tongkonan, têm o formato de barcos, um desenho que simboliza a conexão entre a terra e o céu. Essas estruturas não são apenas moradias, são um reflexo da visão de mundo dos Toraja e de sua profunda reverência pela natureza. O formato de barco representa a jornada da alma para a vida após a morte, revelando a importância do simbolismo em sua vida cotidiana e em suas crenças. Isso tem a ver com a cultura funerária Toraja, como você verá, única e profundamente significativa. Nessa comunidade, os falecidos não são simplesmente enterrados imediatamente após sua morte, mas permanecem em casa por meses ou até anos, mantendo uma presença contínua na vida familiar. Durante a vida diária, os membros da família conversam com o falecido, oferecem comida e bebida e continuam a incluí-lo nas atividades domésticas. Essa proximidade permite uma espécie de despedida lenta, na qual o amor e o respeito prevalecem sobre o medo ou o desconforto, e os vivos encontram conforto e força em sua presença física, embora simbólica. Embora essa prática possa parecer estranha ou perturbadora em outras culturas, para os Toraja, ela é uma parte essencial de sua identidade e visão de mundo. Eles convivem com a morte de uma forma profundamente humana e espiritual, permitindo que a passagem para a vida após a morte seja um processo compartilhado, comunitário e significativo, que honra a memória de seus entes queridos. Esse período de espera se deve à crença de que as cerimônias fúnebres devem ser elaboradas e festivas, uma forma de honrar a vida do falecido e garantir seu lugar na vida após a morte. Durante esse período, a família se prepara para uma cerimônia monumental que pode incluir dança, música e rituais que celebram a vida do falecido. Um dos rituais Toraja mais notáveis é o Manene, conhecido como a limpeza dos ancestrais. Esse ritual é realizado a cada poucos anos e envolve desenterrar o falecido, vesti-lo com roupas novas e comemorar com ele em um evento comunitário. Esse ato não apenas simboliza o respeito pelos ancestrais, mas também mantém sua memória viva na memória coletiva da comunidade. Por meio desses rituais, os Toraja demonstram que, embora os falecidos não estejam mais fisicamente presentes, seu legado e espírito continuam vivos entre os vivos. A tradição de manter os mortos em casa também reflete um relacionamento íntimo e contínuo com eles. Para os Toraja, o falecido é visto como parte ativa da comunidade e de sua vida cotidiana. Isso não apenas proporciona conforto a OS vivos, mas também fortalece os laços familiares e comunitários, mostrando que a morte é apenas parte do ciclo da vida e que a memória daqueles que partiram nunca se perde. Além de suas práticas funerárias, a comunidade Toraja é caracterizada por um senso de identidade e pertencimento. As cerimônias e os rituais são eventos comunitários que envolvem não apenas a família do falecido,
mas também amigos e membros da comunidade. Esse senso de unidade e apoio é fundamental para a cultura Toraja e fortalece a reação à morte. Essa maneira única de lidar com a vida após a morte pode ter algo a ver com o fato de a Indonésia estar situada em uma das partes mais selvagens e agressivas do mundo. O país fica no ponto mais quente do Anel de Fogo do Pacífico, uma região conhecida por ser a mais sísmica e vulcanicamente ativa, onde a colisão de placas tectônicas gera uma atividade geológica incessante. A Indonésia tem mais de 130 vulcões ativos, o que a torna o país com o maior número de vulcões ativos do mundo. Essa realidade define não apenas uma paisagem única e uma beleza inigualável, mas também a vida cotidiana de seus habitantes, que vivem com a lembrança constante da força da natureza. Na Indonésia, os terremotos são uma ocorrência diária, com aproximadamente 4 pequenos tremores registrados todos os dias. Um lembrete de que a terra sob seus pés está em constante movimento. Os habitantes de regiões próximas a vulcões, como o Monte Merapi e o famoso Krakatoa, vivem com a possibilidade de erupções. Este último, localizado entre as ilhas de Java e Sumatra, foi o local de uma das erupções mais destrutivas da história da humanidade. Em 1883, o Krakatoa entrou em erupção com tamanha ferocidade que provocou 2 tsunamis gigantescos que destruíram mais de 165 vilarejos costeiros e mataram mais de 36 mil pessoas. A magnitude da explosão foi tão grande que o som foi ouvido a milhares de quilômetros de distância e causou fenômenos atmosféricos incomuns em lugares tão distantes quanto Nova York. O impacto da atividade vulcânica na Indonésia é tão significativo que pode ser visto na formação de paisagens deslumbrantes. Uma delas é o Lago Toba, localizado no norte de Sumatra. Esse lago não é apenas o maior lago da Indonésia, mas é também o maior lago de cratera do mundo, com uma profundidade considerável e uma extensão que surpreenderia qualquer pessoa. Acredita-se que o Lago Toba seja o resultado de uma erupção gigantesca há cerca de 70 mil anos, que pode ter tido um impacto devastador sobre a humanidade, levando-a à beira da extinção. Essa realidade, a proximidade da população com vulcões ativos e a aceitação desses riscos na vida cotidiana é uma prova da resiliência e da adaptabilidade do povo indonésio e da natureza extraordinária e da beleza selvagem desse país. Apesar dos perigos que eles apresentam, muitas comunidades encontram uma estranha beleza nessa interação constante com a natureza. Os vulcões não são apenas fontes de destruição, eles também são parte integrante da identidade cultural e espiritual da Indonésia, refletindo um profundo respeito pelo poder da terra. Um dos lugares que melhor reflete a diversidade e a beleza da Indonésia é Bali. Essa ilha é um destino turístico icônico, conhecido por seu cenário de tirar o fôlego, incluindo vulcões majestosos, arrozais em terraços e uma rica herança cultural. Bali é famosa por sua arte, dança e cerimônias hindus, o que a distingue do resto do país, que é majoritariamente muçulmano. Essa singularidade cultural atrai milhões de visitantes todos os anos, tornando Bali o destino turístico mais visitado da Indonésia. Embora a Indonésia seja um país de maioria muçulmana, Bali conseguiu manter um estilo de vida mais ocidental, o que se reflete no conforto oferecido por suas instalações. Em Bali, os turistas podem desfrutar de um ambiente descontraído e acolhedor nas praias, onde é comum ver pessoas nadando de biquíni ou em trajes de banho. É sempre importante observar que algumas áreas podem ter normas culturais mais rígidas. Portanto, é sempre aconselhável observar os costumes locais. O litoral de Bali é o paraíso dos surfistas, com pontos icônicos como Kuta, Seminyak e Uluwatu, que oferecem ondas ideais para esse esporte emocionante. As praias com palmeiras e águas cristalinas se tornaram populares entre mochileiros e turistas que procuram a combinação perfeita de aventura e relaxamento. Aqui, a vibrante cultura balinesa se entrelaça com a beleza natural, criando uma atmosfera única que atrai visitantes de todo o mundo. Seja curtindo uma tarde de surf,
relaxando ao sol ou explorando os charmosos vilarejos costeiros. Bali oferece uma experiência inesquecível para aqueles que buscam uma fuga nesse paraíso tropical. Os terraços de arroz de Bali são outro espetáculo que você não pode perder. Essas formações impressionantes foram esculpidas à mão, ao longo de gerações, aproveitando a água da montanha para criar uma paisagem que é funcional e visualmente cativante. Esse trabalho agrícola reflete não apenas a habilidade dos fazendeiros balineses, mas também sua conexão com a terra e a importância do cultivo em sua cultura. Outro aspecto interessante para qualquer turista é que Bali, assim como o restante da Indonésia, provavelmente está entre os países mais baratos do mundo, assim como a maioria dos países do Sudeste Asiático. Para se ter uma ideia, é possível encontrar albergues onde você pode passar uma noite em um hotel por menos de $30, jantar por menos de $10, ou tomar um delicioso café por cerca de $1. Em termos de cafés, esse é o preço do café comum. Mas nem pense em pedir o café Kopi Luwak, que apesar de ser feito com o excremento de um mamífero, é considerado o café mais caro do mundo. Esse café exclusivo, também conhecido como café civeta, é produzido na Indonésia e ganhou fama internacional não apenas por seu processo de produção exclusivo, mas também por seu sabor e preço únicos. O Kopi Luwak é feito de grãos de café que são comidos e digeridos pela civeta, um pequeno mamífero que vive nas selvas da Indonésia. A civeta seleciona as melhores e mais maduras cerejas de café, o que, de acordo com especialistas, contribui para a qualidade excepcional do produto final. Após a digestão, os grãos são excretados, colhidos, limpos e finalmente torrados para preparar essa bebida, uma das mais requintadas e valorizadas do mundo. Esse processo não é apenas trabalhoso, mas também explica o alto preço que é atribuído a ele. O preço do Kopi Luwak pode variar consideravelmente, chegando a valores astronômicos em alguns casos. Em algumas lojas, uma xícara pode custar cerca de $100, enquanto um saco de grãos pode valer mais de $1.000 americanos, dependendo da qualidade e da reputação do produtor. Neste ponto, gostaríamos de perguntar a você: gostaria de experimentar o café civeta? Pagaria $100 por uma xícara ou não o faria de jeito nenhum? E o que mais o surpreendeu nesse incrível país? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que essa é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura, para que continuemos trabalhando semanalmente para trazer a você conteúdo interessante como este. Portanto, obrigado. Infelizmente, a produção de Kopi Luwak causou muita polêmica devido às condições em que algumas civetas são criadas em cativeiro. Em muitos casos, esses animais são mantidos em condições antiéticas, o que levou a críticas sobre sustentabilidade e bem-estar animal. Por esse motivo, especialmente se você quiser experimentar esse café requintado, é aconselhável descobrir a origem dele antes de decidir consumi-lo, pois a escolha de um produto ético não só apoia a qualidade, mas também as práticas de produção responsáveis. Em breve conheceremos outra das realidades mais controversas da Indonésia, a prática do casamento temporário. Mas antes disso, é importante conhecer mais detalhadamente as tradições mais marcantes e surpreendentes de Bali. Entre elas, uma das mais proeminentes é o Dia do Silêncio, conhecido como Nyepi. Durante esse evento, toda a ilha interrompe suas atividades. Até mesmo o aeroporto fecha e os moradores ficam em casa, refletindo em silêncio. Esse dia de introspecção é comemorado com grande respeito, e seu significado mais profundo é um lembrete do valor do tempo de silêncio e meditação em meio à agitação da vida cotidiana. Outra celebração que destaca a riqueza cultural de Bali e atrasa a vida é o Kite Festival anual. Durante esse evento, enormes pipas, muitas delas no formato de dragões, são lançadas ao céu. Esse festival não é apenas um espetáculo visual impressionante, mas também simboliza a fertilidade e a prosperidade das plantações, conectando assim a comunidade às suas raízes agrícolas. Como você pode ver, Bali é um microcosmo do que a Indonésia tem a oferecer, o que a torna um dos lugares mais recomendados para se visitar em qualquer viagem à Indonésia.
Uma realidade que reflete o fato de que nessa ilha, o visitante não só encontra praias de sonho e atividades emocionantes, mas também uma experiência imersiva em um estilo de vida que, embora influenciado pela modernidade, mantém sua essência e autenticidade. Autenticidade como a do povo Minangkabau, que se reflete em sua prática mais polêmica: o casamento temporário. Esse costume é muito marcante e surpreendente, especialmente considerando que ocorre em um país predominantemente muçulmano e patriarcal com leis rígidas. Apesar disso, e provavelmente devido à realidade ancestral de muitas dessas etnias e costumes, a comunidade Minangkabau manteve uma estrutura matriarcal fascinante. Nessa cultura matrilinear, as mulheres são as principais herdeiras de propriedades, o que lhes confere um papel fundamental na tomada de decisões na família e na comunidade. O casamento temporário também é uma prática aceita atualmente em algumas comunidades Minangkabau, onde as mulheres são livres para se relacionar com vários homens por um determinado período de tempo. Esse tipo de união, conhecido localmente como nikah siri, não envolve compromissos permanentes e permite que as mulheres desfrutem de maior autonomia em suas vidas pessoais. Essa abordagem flexível dos relacionamentos decorre, em parte, da importância atribuída à liberdade e ao empoderamento feminino na cultura. O motivo por trás dessa prática pode não ser apenas cultural, mas também pragmático. Em um ambiente em que as mulheres são responsáveis pela propriedade da família, é essencial que elas possam escolher seus parceiros de uma forma que beneficie tanto seu status quanto seu bem-estar. Essa prática pode oferecer uma maneira de garantir que as mulheres mantenham um controle significativo sobre suas vidas, ao mesmo tempo em que lhes permite explorar diferentes relacionamentos sem a pressão de um compromisso de longo prazo. Mas apesar de sua estrutura matriarcal, a comunidade Minangkabau não está livre de influências externas. O casamento temporário é um equilíbrio delicado entre a tradição e as expectativas da sociedade muçulmana em geral. Embora alguns possam ver essa prática como controversa e equivocada, é importante lembrar que ela reflete a adaptabilidade e a resiliência da cultura Minangkabau diante das mudanças na dinâmica social. O que você pensa sobre isso? Como você sabe, adoraríamos ler você nos comentários e isso nos ajuda muito se você o fizer, portanto, obrigado. O estudo dessas práticas atraiu a atenção de antropólogos e pesquisadores, pois essa é uma das poucas sociedades deste século que ainda mantém uma estrutura e uma realidade matriarcais, algo que reconhece a riqueza da cultura Minangkabau e sua abordagem única ao casamento e aos relacionamentos. Estamos chegando ao fim desta bela jornada por um dos países mais maravilhosos e extraordinários do planeta. E com isso em mente, vamos tentar resumir para você a melhor maneira de chegar, conhecer e descobrir a mágica Indonésia. Para quem planeja visitar esse arquipélago, há várias opções de voos internacionais, sendo Bali e Jakarta os principais pontos de entrada. Da Europa, Ásia e Oceania, você pode encontrar várias companhias aéreas que oferecem voos diretos ou voos com escalas. Dependendo do seu país de origem, você pode precisar de um visto para entrar, embora muitos viajantes de diferentes nacionalidades possam desfrutar de um visto na chegada que lhes permite permanecer por até 30 dias. É aconselhável que você verifique os regulamentos atuais antes de viajar, pois eles podem mudar. Um dos aspectos mais atraentes da Indonésia é o baixo custo de vida, o que a torna um dos destinos mais baratos do mundo. Desde a acomodação até a alimentação, você pode encontrar opções que se adequam a qualquer orçamento. Por exemplo, um jantar para 2 pessoas em um restaurante local pode custar menos de $10, e as diárias em albergues ou pensões são muito acessíveis. Isso permite que os viajantes, tanto mochileiros quanto turistas, desfrutem de uma experiência rica e variada, sem que o dinheiro seja um obstáculo. A melhor época para visitar a Indonésia é durante a estação seca, que vai de abril a outubro. Esse período oferece temperaturas agradáveis e menos chances de chuva, o que é ideal para explorar as ilhas e aproveitar as praias. É importante observar que algumas áreas,
como o norte de Sumatra e as ilhas de Nusa Tenggara, podem chover em dezembro e janeiro. Portanto, planeje sua visita de acordo com a região que você deseja explorar. O clima na Indonésia é geralmente quente, com temperaturas variando entre 25 e 35 graus Celsius durante todo o ano. Entretanto, durante a estação chuvosa, que geralmente vai de novembro a março, as temperaturas podem cair um pouco e a umidade tende a aumentar, o que pode afetar seus planos de viagem. As chuvas podem ser fortes em algumas regiões, especialmente nas ilhas de Sumatra e Java, o que pode limitar as atividades ao ar livre. Portanto, é sempre aconselhável verificar a previsão do tempo antes de sair, especialmente se você planeja fazer caminhadas ou atividades ao ar livre. É fácil se locomover pelas ilhas graças à rede de voos domésticos e serviços de balsa. As companhias aéreas locais oferecem voos baratos que conectam as principais ilhas, como Bali, Java e Sumatra. Você também pode optar por balsas para viagens mais curtas, que permitem que você aprecie as belas vistas do mar e o cenário tropical. Com um pouco de planejamento, viajar pela Indonésia pode ser uma experiência confortável e memorável. Nós do Mundo Sem Censura esperamos que este passeio pelas maravilhas e curiosidades da fascinante Indonésia tenha sido tão empolgante para você quanto foi para nós. Pensando nisso e no esforço que temos para fazer esses vídeos, gostaríamos que você nos deixasse um belo like, se inscrevesse, caso ainda não tenha se inscrito, e deixasse um belo comentário, pois essa é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trazendo o melhor conteúdo a cada semana. Se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu, não espere mais e faça isso agora, ativando o sininho para não perder os vídeos fascinantes que fazemos toda semana. Vídeos como este que você pode assistir agora para conhecer um dos cantos mais enigmáticos do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que esse lugar tem a oferecer.